umas 37 vezes e Deus não respondeu nada para ele, né? Na verdade, vai responder lá na frente com mais 72 perguntas para ele. Mas Jó começa a questionar a Deus dessa forma: tens alguma satisfação em oprimir-me? Afinal, tu mesmo me criastes, como podes rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris com a aprovação para o mal dos ímpios? Então Jó chega a dizer o seguinte: que é isso aí? Você que me criou, né? E aí acontece, vai me oprimir, enquanto eu estou sendo oprimido, aquelas pessoas ruins estão se dando bem. E você ainda ri disso que está acontecendo comigo? Então já está dizendo que Deus é o quê? Sádico. Alguém que fica feliz tormentando outra pessoa. Era isso que Jó estava dizendo. Se Jó estivesse aqui, fosse membro dessa igreja, vocês fossem uma visita e ouvisse isso, vocês iriam voltar para aqui? Vocês iam pisar aqui nessa igreja? Ia ter dúvida. Já que você ia pisar aqui, você ia voltar para cá? Olha mais, ele ainda diz mais coisa. No capítulo 19, versículo 7. Diz o seguinte. Vamos ler só o livro de Jó hoje. 19. Jó, capítulo 19, versículo 7. Jó 19, 7. Detalhe, aqui ele está falando com Jesus, viu? O próprio ele está dizendo que Jesus é sádico. Jesus é alguém que fica feliz com torturando o outro. Entretanto, versículo 7, 19, 7. Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito, por socorro, contudo não vejo justiça. Então Jó está dizendo que Deus é o quê? Injusto. Está vendo aí? Quando pensa assim, não, só Jó é um homem bom, íntegro. Então pensa aquela parte lá, tá até bom, né? Agora agora chegando a esse ponto aqui que ele fala isso aqui, e ainda ele faz mais. Capítulo 34, versículo 5. 34, versículo 5. Olha o que ele mais diz. Ora, capítulo 34, versículo 5. 34, versículo 5. Ora, Jó declara: sou inocente do mal que me acusa, mas Deus tirou de mim a justiça. Então Deus, né, agiu com injustiça para com Jó. Deus está sendo injusto com Jó. O próprio Jó dizendo isso. Vamos voltar agora para capítulo 7, versículo 20. Jó, volta aí. Capítulo 7, versículo 20. Jó questionando a Deus. Se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos? Por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei um fardo pesado, inútil para ti? Diga aí, se alguém falasse isso para você, se um filho falasse isso para você, como é que vocês iriam sentir? Imagine Deus. Será que Jó é uma pessoa tão paciente, tão calma assim? Capítulo 16, diz o seguinte, versículo 11. Capítulo 16, um pouco mais para frente, versículo 11, diz o seguinte: Deus me entrega nas mãos do ímpio e me faz cair nos ardis do perverso. Então, Deus fortalece o ímpio e ao mesmo tempo tira a proteção para que as coisas ruins aconteçam com ele. E tem outras partes que ele diz o seguinte: olha, se eu tivesse a oportunidade de pegar e aí conversar com Deus, eu poderia me justificar.
A salvação é pela graça ou pelas obras? A graça, né? Né? E ele chegou a esse ponto, né, de desafiar Deus. E tem uma parte da música que as pessoas cantam aí, que acho até bonito, que diz assim: Deus me deu, Deus me deu, Deus tirou, né? E tudo isso é um anterior. Na verdade, o livro de Jó, né, assim, não só nessa parte, poeta, de acordo com o Rodrigo Silva, aí no original, do hebraico, ele, na verdade, está falando aqui de uma forma sátira. Tem, assim, na verdade, ele está provocando a Deus. Já que você me deu, sei que também você tirou. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou louvar o Senhor. Ele não está falando no sentido assim de questionar pelo fato de que não, que mesmo que esteja acontecendo isso, mas ele ainda vai continuar sendo fiel. Ele está questionando ali porque Deus está errado. Ele tirou, ele me deu, ele tira. É ele que tira. Quando na verdade. O que acontece? E quando a gente vê os amigos de Jó, ele faz tudo mais, né, que as pessoas botam a culpa só nos amigos de Jó. E Jó não cometeu nada de errado. E você vê o tanto de erro que Jó cometeu aqui. Ele chega para ele e diz o seguinte: olha, você que aconselhou tantas pessoas, né, que passaram por situações difíceis, e agora que está acontecendo com você, você não vai se aproximar de Deus e se confiar em Deus, procurar mais a Deus. Está errado ele? Não. Né? Um detalhe também relacionado à questão dos amigos de Jó. Primeiro é o seguinte: eles eram ricos, tem esses 3 amigos dele. E o que acontece? Se fosse sabe que tem amigos quando na verdade perde tudo. Quando a gente perde as coisas, é que as pessoas, que a gente percebe que realmente é amigo, não é, né? Que se aproxima da gente. Só que Jó perdeu tudo e eles se aproximaram. E outra, eles se aproximaram, foram para um lixão. Imagina um rico aí ir atrás de um amigo num lixão, né? E sentar do lado dele e ficar só ouvindo ele. E depois consolar. Aí algumas pessoas dizem o seguinte: mas por que se eles eram ricos, não pegaram e não deram uma vida melhor para Jó naquele momento? É por causa da teofania. O que é teofania? Que é o que Jó estava acontecendo com Jó, que é aquela questão de que tanto bem quanto mal vem de Deus. E se Jó estava passando por isso, é porque alguma coisa de errado que Jó tem feito para poder. Que esse aí foi o erro dos amigos dele, tem? Ele estava passando por esse sofrimento porque alguma coisa de errado tinha feito. Então, se ele pegasse e tentasse ajudar Jó, então ele estava interferindo no julgamento de Deus. E aí eles tinham medo por causa disso. Mas não que eles não quisessem ajudar Jó. E o problema de Jó, né, foi também por causa dessa influência. E para resolver essa influência, aí acontece, vamos resumir aqui, capítulo 38 a 40 vai ser o diálogo entre Deus com Jó, que agora Deus passa a falar com Jó. E o que acontece é o seguinte: Deus responde a Jó? Não. Deus faz 72 perguntas a Jó. E as perguntas que Deus faz a Jó, né, primeiro, ele fala o seguinte: ele se aproxima e diz, ele aparece como um redemoinho, né? E assim, de acordo com o Rodrigo Silva, a cultura lá, que é uma forma sempre engraçada, tem de a forma como Deus se manifestar. É como se hoje ele pegasse aqui e chegasse para você numa moto bem antiga, velha, uma Lambretta, e parasse em frente de você e diz o seguinte: aquela expressão, cinja seu lombo, é como se fosse, arrume as suas malas. Vamos dar uma volta. Então e agora eu vou fazer perguntas. E aí ele começa a questionar, fazer perguntas a Jó. Primeiro, onde é que ele estava quando foi criado o universo? Onde o Órion, né, a constelação de Órion, estava sendo formada. Quando o nosso planeta foi formado. Aí ele, onde é que você... ele fazendo isso, mostrando para ele, e questionando como é feito o gelo, né? Os cristais de gelo, como é formado a chuva. E aí ele vai fazendo várias perguntas, né, que por sua vez, só para você ter ideia, dessas 72 perguntas que Deus faz a Jó,
o que é interessante é que um cientista, né, americano, que era cristão, ele junto com alguns outros que não eram cristãos, estavam tentando ver assim, o que é de fundamento científico na Bíblia, tem? E nisso ele pegou e fez o seguinte, fez uma proposta para os outros amigos que eram ateus. Vamos pegar aqui as 72 perguntas que Deus fez a Jó e vamos tentar responder a base do conhecimento que nós temos. Eles não eram só simples cientistas, porque na verdade eles tinham seus doutorados, né? E aí um grupo de cientistas, né, com doutorados, chegaram lá e tentaram responder as perguntas. Sabe, das 72 perguntas, quantas perguntas eles responderam? Duas e meia. O que acontece é o seguinte, que quando o Jó, eles agora depois fazem as perguntas que Deus vai e para lá e Jó desce, e aí Jó, o que é que você tem para me dizer? Aí Jó começa a falar, né, que a mente, ele era uma pessoa inexperiente, que na verdade ele não sabia, tem, e que e estava julgando da forma prematura, sem saber realmente. Não, Jó, você não sabe, né? Ainda você não está entendendo ainda. Aí o que acontece? Ele pega novamente e agora vamos ao seguinte. Ele vai e vai mostrar dois monstros mitológicos, que é o Leviatã e o Behemoth, que é uma representação de Satanás. No Salmos 70 ele fala sobre que Jesus está pisando sobre a cabeça do Leviatã. E esses dois monstros também você pode ver no Apocalipse, como uma besta que emerge das águas, o Leviatã, e como uma besta que emerge da terra, né? E o que acontece? E ele começa a mostrar que, assim, ele mostra esses monstros, e além de mostrar esses monstros, ele guerreando contra esses monstros. Só que já disse o seguinte, por acaso você é Deus, né, com uma questão de Jesus ele na verdade venceu Satanás porque ele é Deus, né? Jó questionou dessa forma, dizendo o seguinte, Deus nunca não se cansa, Deus, né, não se fadiga, então é fácil para Deus só ver as coisas acontecendo e não fazer nada. Eu queria ver se ele estivesse na minha pele para poder ver e para ver como é que seria, né? E nesse momento Deus ali, ele da forma, né, se for como Jesus mesmo, da forma humana, travando essa guerra contra essas duas bestas, né, mostrando para eles a base que na verdade do grande conflito. E desse detalhe, Deus, quando ele luta contra Satanás e seus anjos, ele não luta como Deus, ele luta com um ser, né, com um ser, com uma pessoa. Porque se ele fosse lutar como Deus, facilmente ele destruiria Satanás. Porque Deus é onipotente. É como se você colocasse Mike Tyson para brigar com um bebê. Qual é a chance de o bebê ganhar do Mike Tyson? 0. Não tem como. Seria um massacre, né? Massacre. Se fosse Deus lutar contra Satanás, também seria um massacre. Uhum. E por isso que na verdade ele não é assim. Uma questão de que na verdade Deus não destruiu Satanás logo de cara, é porque os anjos e os outros povos dos mundos não caídos iriam ver dessa forma o massacre. E também a gente viu na lição que eles, assim, o engano poderia ter sido maior. E ainda para acabar de completar, em vez de um Satanás, poderia surgir mais Satanás questionando. Porque o que está sendo duelado ali é o caráter de Deus. O que está sendo duelado? Deus não luta com o seu poder, ele luta com caráter. E Jesus veio aqui para mostrar que Deus não é um Deus tirano. Que aquele que as pessoas pensam que, no Velho Testamento, que alguém morria pelo fato de que, assim, superficialmente, transgredir o sábado, na verdade não era só isso. Você vai ver e Paulo fala que era uma série de situações em que aquela pessoa já estava realmente fazendo coisas erradas e Deus na sua onisciência viu que não teria mais jeito com aquela pessoa, aí ele permitia que o sacerdote fosse e apedrejasse. Jesus veio mostrar que na verdade que aquele Deus que eles viam assim, na verdade era ele mesmo, tem? E que Deus não é isso, na verdade Deus é amor e quer obediência, não por obrigação, nem por medo, né? Mas por amor. E aí dessa forma ele traz Jó novamente. Jó,
nessa segunda situação, ele vai ficar com medo. Porque imagina aí, né, uma briga de monstros, de gigantes. Não, você está no meio entre um urso e um leão brigando, tem? E você vendo que só tem uma pessoa que vai estar no meio dessa briga, esses dois, o urso e o leão vai partir para cima, e você está lá agora, sabendo que se o urso e o leão matar aquela pessoa, que vai estar lá lutando por você, daqui a pouco eles vão partir para cima de vocês. Como vocês reagiriam? O medo que vocês teriam. E aí, isso é uma ilustração simples, tem? Mas se fosse botaria um pouco maior. Tipo, se não sei quem assistiu aqui, Godzilla, tem, já viu, né? Ou aquele King Kong, seria mais ou menos você estar no meio da luta entre esses, né, monstros gigantes. Seria o que está acontecendo com o Jó. Então, Jó agora ele chega e diz o seguinte: eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos viram a Deus. Jó se converte. Tudo aquilo que ele estava errado, ele percebe que as coisas ruins estavam acontecendo com ele, não era Deus que estava colocando aquelas coisas ruins, mas aquilo ali era a consequência de uma batalha que tinha se iniciado no céu, que foi entre Lúcifer e Jesus. E o que acontece, cada um de nós hoje, quando nós passamos por dificuldade, passamos por problemas e situações difíceis, é porque nós estamos no meio desse grande conflito. E que esse grande conflito, ele vai ter um fim. Mas assim como Jó, temos que perseverar e não desistir. Mesmo que pareça que Deus, assim, o que na verdade que as coisas estão sendo injustas. E geralmente, quando você diz que as coisas não estão sendo justas, nós estamos atribuindo a injustiça a Deus. Adão fez isso quando colocou para Eva, que era colocou para a serpente, que na verdade quem criou a serpente foi o próprio Deus. E a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, porque o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 13, diz que quando a gente peca, não pode colocar a culpa em outra, somos tentados, não podemos colocar a culpa em Satanás, nem podemos colocar a culpa em Deus. Mas cada um de nós somos tentados a relacionar aquilo que existe em cada um de nós. Nós temos essa tendência, essa natureza carnal, essa tendência para o mal que surgiu por causa dos nossos pais. É como se fosse uma questão genética de que a gente tem a nossa tendência para o mal, mas isso podemos agora querer usar para justificar o fato de fazer as coisas erradas. Foi porque eu nasci com isso, então quer dizer que não podemos agora resistir às tentações. Não. Nós temos a liberdade. Assim como os nossos pais que estavam lá, eles tiveram a escolha entre ser obediente ou não obediente, nós também temos as nossas escolhas de ser ou não ser obediente. Cabe a cada um de nós, né? Primeiramente, o problema que a gente viu na lição foi a autossuficiência de Lúcifer, fez com que ele deixasse o pecado brotar na vida dele. Eva foi a mesma coisa, foi o fato dela se achar demais, patriarcas e profetas, que fez com que ele permitisse que o pecado surgisse no mundo. Então, toda vez que alguém peca, não peca porque está bem espiritualmente, na verdade, assim, porque na verdade está fraco, assim, espiritualmente. Quando a pessoa peca, é porque ela está deixando de lado a Deus e está tentando agora lutar com os próprios esforços. Está lutando, está duelando com o inimigo com as suas próprias armas. E como é que se diz? O nome dele esqueci. É o escritor do livro A Arte da Guerra, Sun Tzu. Ele diz o seguinte, que se você conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, de 100 tentativas você terá 100% de vitória. Se você conhecer o inimigo, mas não conhecer a si mesmo, a cada 100, pelo menos 50 você perde e só 50 você ganha. Se você não conhece o inimigo e nem conhece a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Então temos que conhecer o inimigo e perceber que como somos fracos, vulneráveis diante dele e que sem Jesus é impossível. O que nos capacita, nos fortalece e nos dá as vitórias é Jesus. Que na verdade a vitória já foi dada na cruz. Agora cabe a cada um de nós aceitar
e se entregar a Ele. E é por isso que no Desejo das Orações diz que se pelo menos 1 hora por dia nós pegássemos, meditássemos, né, na vida de Jesus, e a maior parte do seu sofrimento, do Getsemane, na cruz, todos os problemas de nossa vida poderiam ser resolvidos. Então, cabe a cada um de nós tomar essa decisão de estar ao lado de Jesus e deixar de lado o nosso próprio eu, alimentando o lado espiritual. Amém. Vamos